Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filamento que eu gosto bastante, que é o filamento Dual Color, filamento de duas cores. De um lado ele tem uma cor, como no caso desse aqui o verde, e do outro uma cor completamente diferente, no caso o azul. E com esse tipo de filamento a gente consegue produzir peças muito interessantes, como no caso dessa caneca aqui, que na verdade é um suporte para a lata do energético Monster. De um lado ela tem uma cor, nesse caso verde, e quando a gente vai virando ele tem uma cor completamente diferente, que é o preto. Aqui eu tenho outros tipos de filamento desse tipo, como por exemplo o verde com azul que vocês viram, o roxo com preto, o roxo com azul, então a gente consegue produzir peças bem interessantes. Mas eu tive um problema lá no começo, antes de saber uma técnica, que muitas vezes eu não conseguia alinhar exatamente essa transição de cor aonde eu queria na minha peça. Como vocês estão vendo aqui, a transição começa exatamente no meio. Eu posso querer em algum outro ponto, mas se eu quiser de forma específica, eu preciso fazer uma calibragem, eu preciso posicionar a minha peça na mesa de construção de determinada maneira diferente. Então lá no começo eu não conseguia fazer isso, e a grande verdade é que é interessante que quando a gente consegue colocar essa transição exatamente no ponto que a gente quer. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo de hoje. No exemplo, pessoal, eu trouxe aqui dois Pikachus que a gente fez a impressão. Um deles eu peguei o arquivo diretamente do MakerWord, abri o 3MF e fiz simplesmente a impressão no Dual Color. E aqui o rosto, a parte frontal do Pikachu ficou toda em preto e a parte de trás toda em roxo. E nessa segunda peça aqui, a transição dele ficou exatamente no meio da face dele. O que quando você faz muita diferença quando você olha a peça de frente, você percebe logo ali o filamento Dual Color. Mas como que eu consigo atingir exatamente, saber exatamente aonde esse ponto de transição vai ficar? E é por isso que eu estou trazendo uma dica, né, inclusive um projeto feito pelo meu amigo, o PH3D Maker, né, inclusive o link do canal do YouTube dele e do Instagram vão estar aqui na descrição desse vídeo, que ele elaborou esse projetinho aqui muito legal, onde a gente faz a impressão e no filamento Dual Color você consegue perceber exatamente aonde tem a transição de cor. E ele te dá o ponto exato de graus que você deve rotacionar a sua peça para que esse ponto de transição fique exatamente da forma que você quer, para que comece a transição ali exatamente no ponto que você quer que fique ali na tua peça. É importante a gente destacar aqui, pessoal, que para que essa técnica funcione e para que essa calibragem aconteça da maneira correta, o teu rolo de filamento ele tem que ter sido enrolado de maneira uniforme, de maneira correta. Como, por exemplo, você vê desse lado exatamente um verde, desse lado exatamente um azul. Se você tiver um filamento, como por exemplo aqui, esses primeiros metros aqui, vamos dizer assim, como eu coloquei o rolo e tirei, ficou solto. O certo seria, assim que eu tirar aqui do meu AMS, eu simplesmente prender e travar, né, para que ele não enrosque novamente. Inclusive isso pode gerar até mesmo nós no teu filamento, que vai te trazer maior dor de cabeça na hora da impressão. Mas se a gente pegar um filamento que ele foi bem enrolado pela fabricante, nesse caso aqui eu estou usando da Conjur, a tendência é que essa calibragem funcione sem maiores problemas. Porque se o teu filamento, de um lado o azul está para um lado, na outra hora o verde está para o mesmo lado, certamente esse filamento não foi enrolado ali de maneira uniforme, essa técnica tende a não funcionar. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente utilizou esse sistema de calibração e como a gente posicionou o Pikachu diretamente na tela do meu computador. Bom, pessoal, e para utilizar como modelo eu vou usar aqui o Pikachu, né, para ver como que vai ficar a calibração e a disposição do nosso filamento aqui nessa peça. Como você pode ver, quando a gente abre o Pikachu olhando aqui de frente, né, ele fica, o próprio projeto já traz ele um pouco de lado, né, você consegue ver aqui que ele está meio que na diagonal. Eu não vou utilizar o Pikachu desse tamanho e vou utilizar apenas uma cor aqui para o nosso exemplo. Então eu vou eliminar as outras cores aqui do Pikachu, vou simplesmente excluir e pronto. Como esse projeto aqui ele já vem configurado no 3MF para vir com uma torre, eu vou vir aqui na opção de suporte e vou desativar a torre porque não tem necessidade, já que a gente não vai utilizar um sistema multicolor. Também vou ajustar aqui o tamanho para botar ali um Pikachu menor para ter um pouco mais de agilidade nessa impressão. Então você percebe que ele continua aqui tendo a disposição, né, virado
no mesmo ângulo. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente duplicar o Pikachu já do projeto e vou ajustar esse novo Pikachu aqui para ser com base ali na nossa referência. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar ele na posição frontal, né? Vou ajustar ele aqui, vou colocar ele exatamente aqui de frente para mim, vou colocar aqui a mesa de frente e vou ajustar ele o máximo possível aqui, olhando para frente. Então deixa eu fazer um ajuste fino. Aqui ele já está olhando bem de frente aqui na minha mesa de construção. Com esse ajuste aqui feito, eu vou pegar novamente e mover ele com base no nosso gabarito. Como o nosso gabarito, eu acredito que a gente vai ter um posicionamento do All-Color interessante em algo em torno dos 80 graus, vou colocar aqui simplesmente 80 graus. E agora eu vou mandar fazer a impressão, lembrando que esse Pikachu aqui, que está na direita, é o Pikachu do próprio projeto, e o da esquerda é o que teve o ajuste com a calibração do nosso filamento do All-Color, e a gente vai ver a diferença após imprimir. Vamos fatiar, mandar para a impressora, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, e como você pôde ver, né, a gente tem aqui exatamente a diferença. A gente conseguiu posicionar a transição exatamente aqui na face do nosso personagem. O link também desse projeto lá do PH 3D Maker vai estar na descrição do vídeo. Projetinho muito legal para você poder fazer impressão das suas peças com o filamento do All-Color exatamente aonde você quer. Pessoal, se a dica do vídeo de hoje foi interessante para você, eu quero aproveitar e te pedir para se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Meu nome é Felipe, eu sou do Zoom Digital, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.